Oi, Jéssica, vamos lá então, tá? O que a gente vai começar? Vamos começar com legislação. Acho que esse formato vai ser melhor porque dá uma base para você entender o que os outros autores eles estão pedindo. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai estudar agora a Constituição Federal. A Constituição Federal, o ECA, e a gente vai ver também a LDB, tá? Então qualquer legislação nacional, ela está vinculada ao que a Constituição Federal preconiza. Então, primeiramente, a Constituição Federal vai ser promulgada em outubro de 88. Ela vai ser promulgada dentro de uma característica após o regime militar, que vai de 64 até o 85. Após esse período, então, houve a necessidade, uma mudança democrática, tá? Uma necessidade de uma nova Constituição. Então, é convocada uma Assembleia Constituinte e essa Assembleia Constituinte promulga em outubro de 88. E aí a Constituição Federal vai ficar conhecida como Constituição Cidadã, no sentido da garantia de vários direitos ao cidadão brasileiro, por conta da vinda de um regime de exceção. Bom, dentro dessa perspectiva de uma Constituição cidadã que tem direitos, mas também tem muitos deveres, a gente vai ver um aspecto aqui importante, que é do primeiro ponto, que é o artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, o artigo 5º coloca uma questão: todos são iguais perante a lei. Então, todo brasileiro teria condições iguais perante a lei. Tá? A gente sabe que, na verdade, é óbvio, se você tem um poder econômico, você consegue a sua defesa perante a lei ou a sua exigência perante a lei até mais garantida uma pessoa de poucos recursos. Porém, a princípio, a lei está aberta a todos. Nesse sentido, aí que a educação é um direito público, tá? Garantido no artigo 5º. Tá? Uma coisa interessante se colocar, que não só os cidadãos brasileiros são iguais perante a lei, mas qualquer estrangeiro que estiver residente no Brasil. Não é o estrangeiro naturalizado, não é o estrangeiro que está legal. O que é a questão do legal? Adentrou o Brasil, ele já tem direito garantido na Constituição Federal. Direito à saúde, à educação, à liberdade e tudo mais. Basta ele estar residente no Brasil. Ele aí regulariza a situação dele, ok? Por isso que na escola a gente não nega matrícula ao aluno. Mesmo ele sem a documentação, ele é matriculado, depois há uma pressão da escola para que essa família traga a documentação relativa à permanência no Brasil, tá? Então, o primeiro ponto, quando você chega à escola, ele não tem documentação, ou não, o sistema de ensino é diferente de um país para o outro, então é feito um processo de classificação. Tá? Então, que turno, que ano que ele vai ficar, qual a faixa etária, respeitando a faixa etária e o nível de conhecimento que ele tem. Tá bom? Então, essa questão do artigo 5º é o que preconiza a Constituição brasileira, tipo que, pela lei, somos todos iguais. Tá? Esse é o primeiro ponto importante. A igualdade de direitos é perante a lei, não faz distinção entre homens e mulheres, e todos têm obrigações, são os deveres e direitos, tá? E as liberdades fundamentais garantidas na Constituição Federal é a liberdade de locomoção, direito de ir e vir, o famoso direito de ir e vir, ninguém pode ser impedido de se locomover livremente, óbvio, nos locais permitidos. Segundo ponto, a manifestação do pensamento. Você é livre para manifestar seu pensamento, seja no WhatsApp, nas redes sociais, que seja, tá? Só que você é responsável pelo que você diz. Então, o fato de você ter liberdade, manifestação livre de pensamento, não significa que não você vai arcar pelo que você vai falar, se expressar, tá? Então, direito de opinião e de expressão, tá? Outras garantias, a inviolabilidade da correspondência, das suas correspondências, sejam por WhatsApp, sejam por e-mail ou cartas físicas. Isso é um direito constitucional, ninguém pode, a não ser por ordem judicial, ter a sua correspondência violada, tá? E o direito de imagem também. Então, ninguém pode utilizar a sua imagem sem a prévia autorização sua. Isso na escola também é respeitado, esse princípio, porque quando a gente entra no começo do ano,
a equipe gestora se preocupa já no processo de matrícula ou rematrícula, fazer com que a família assine um termo de uso de imagem. Esse termo de uso de imagem garante que a gente possa utilizar de fotos, filmagens dos alunos na escola para divulgação, seja de Secretaria de Educação, seja da própria escola, mas sem fins lucrativos, tá bom? Fora isso, óbvio que isso você já percebeu, quando você tem uma entrevista em pessoas que têm o rosto apagado, borrado, né? Não conseguiu o seu direito de imagem, tá? Segundo ponto, todo mundo tem inviolabilidade da casa, tá? Ninguém pode adentrar uma casa sem mandato judicial, principalmente no período das 18 até as 6 horas da manhã. Aí realmente nem com mandato, tem que esperar às 6 horas da manhã, tá? Então todo mundo tem a inviolabilidade da casa, da sua privacidade, né? Da sua vida privada e a honra, né? Ninguém pode sair colocando posições que denigram a pessoa, tá bom? No Brasil nós temos liberdade de consciência, de acreditarmos no que nós queremos, e também liberdade de crença. O Brasil é um país que aceita qualquer tipo de religião e garante, perante a lei, que todos possam se manifestar, fazer as suas manifestações religiosas. Então é inconcebível que você tenha algum tipo de intolerância com qualquer grupo religioso. No momento que a sua religião é tolerada, todas as outras sim. Aí entra a perspectiva da escola laica. O que é escola laica? A escola laica é uma escola que não é confessional, ela não está vinculada a uma denominação religiosa. Numa escola que é católica ou adventista ou que seja, a linha, tem escolas espíritas também, é laica porque o Estado não tem uma religião oficial. Não tendo oficial, então não tem sentido você ter na escola simbologias relativas a um tipo de religião. Tá? A escola é laica, porém as pessoas não são. Todas as pessoas têm sua fé e elas levam essa fé para dentro da escola. Agora, a escola é laica nesse sentido, porque o Estado não tem religião oficial. Então você tem uma placa lá do patrono, da patronisa, e em cima tem um crucifixo. A princípio está equivocado, tá? Porque a princípio o crucifixo é uma simbologia de uma igreja católica ou de uma igreja cristã, e não podemos ter alunos que não são cristãos. É possível isso, tá bom? Segundo ponto, a garantia de direitos. Todos têm direito à ampla defesa, todos podem se defender, tem garantia de recursos, é o que a gente escuta até hoje, né? As várias instâncias de recurso até o trânsito em julgado dar como definitiva a culpabilidade. Hoje no Brasil nós temos isso em segunda instância, a pessoa já pode ser presa. Apesar de ainda o processo correr, tá? Mas ainda esse direito de ampla defesa aqui no Brasil ainda é garantido, tá? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo em virtude da lei. Então, a lei é muito comum quando você está em escola, o professor fala assim, não está escrito que eu tenho que fazer isso, ou funcionário. Então, é a lei, o que está na lei, o que você pode ou não pode fazer, ok? E aí nós temos, lógico, as garantias de direito, no sentido de petição, mandato de segurança, habeas corpus, isso faz parte do processo. Dentro do artigo 5º que coloca, a questão também no que diz respeito ao racismo. Racismo é um crime inafiançável. Você não pode denegrir uma pessoa por conta da sua condição. Não posso falar de raça porque essa terminologia é equivocada. E só existe um tipo de raça que é a raça humana. O que nós temos no planeta são etnias diferentes. Então, etnias diferentes. Não pode subdividir em raças. Houve um período que a ciência defendia a lógica da raça. Então aí vem a raça branca, europeia, a raça negra africana, a raça amarela asiática e a raça vermelha, que seriam os povos indígenas autóctones de alguma região do planeta. Não tem mais isso, tá? Ainda tem pessoas que defendem a questão da raça, mas quando você fala em racismo, a pessoa racista é aquela que acredita que entre os seres humanos há uma diferença racial. Então, o fato de uma pessoa ser negra era diferente de uma pessoa branca. A branca deveria ser evoluída, né? E o crime de racismo, ele é imprescritível. O que significa essa questão do crime imprescritível? Ele não prescreve, então ele pode ser denunciado, mesmo que passe 10 anos ou 20 anos do fato. A grande questão que a gente tem da questão do fato é que a gente tem uma questão
que se coloca que você precisa ter testemunha ou provas disso, né? A gente precisa ter uma prova a respeito do que está dessa acusação de racismo, tá bom? A pessoa ofender a outra por conta da questão de raça, também. Também são imprescritíveis, também, né? Não tem prescrição, e também são colocados como crimes hediondos a questão da tortura, do tráfico e do terrorismo, tá, Jéssica? Bom, o que a gente vai ter quando a gente fala especificamente na Constituição, quando ela diz respeito à educação, tá bom? No capítulo 3, na seção 1 da educação, os artigos 205 ao 214, tá? No artigo 205 coloca os objetivos da educação, dever do Estado e da família. A Constituição Federal coloca o Estado como primeiro responsável pela educação das crianças e dos adolescentes. A Lei de Diretriz e Base de Educação de 96, ela vai alterar isso, ela vai só fazer uma inversão, vai colocar primeiro dever da família, depois do Estado, porque a criança nasce num seio familiar e é lá o local as primeiras aprendizagens dela. Mas tudo bem, tá? Entende-se isso do Estado, o dever do Estado no sentido de garantir a matrícula, tá? Então, primeiro, nós vamos ter que garantir o pleno desenvolvimento do educando, preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. São os 3 grandes objetivos da educação, no sentido de dever do Estado. O pleno desenvolvimento do educando está vinculado muito à questão da educação integral, onde você pensa na perspectiva de formação do ser humano na sua integralidade. Segundo ponto, esse preparo para o exercício da cidadania é perceber dentro da escola, na educação, mostrar para as crianças e adolescentes que existem direitos e deveres, tá? Que tem que ser cumpridos por todo cidadão. Por isso eu preparo para o exercício da cidadania. Eu não posso só exigir os meus direitos, mas eu também preciso exigir, eu também tenho que ser exigido nos meus deveres, tá bom? E a qualificação para o trabalho. Bom, o que preconiza isso? Quando você está no ensino fundamental, porque a educação básica vai ser formada pela educação infantil, a parte obrigatória a partir dos 4 anos, a gente vai ver isso, o ensino fundamental e o ensino médio. No ensino fundamental, ao final do 9º ano do ensino fundamental, se espera que o aluno tenha desenvolvido a capacidade leitora, escritora e de cálculo, tá bom? No ensino médio, seria um aprofundamento desses assuntos, de todos os conteúdos disciplinares, o surgimento de mais alguns, tá? No aprofundamento do conhecimento, tá? Ao final disso, lógico que você espera o mínimo de qualificação. Uma pessoa que consiga entender o que lê, se faz entender pelo mundo, tá? Isso é o mínimo que se espera, porque sem uma capacidade leitora, escritora, de cálculo e interpretação desse mundo que ele vive, numa interpretação crítica desse mundo, ele não vai se qualificar para o trabalho, tá bom? Esse é um ponto importante. O artigo 206 fala dos princípios da educação no Brasil. Primeiro ponto, primeiro princípio, igualdade de acesso e permanência. Igualdade de acesso é garantir a matrícula para todos. Inclusive aquele filho do imigrante que chegou no Brasil, está residente e tal, não tem documentação, não é garantido o acesso. Tá? A matrícula é garantida para todos. Tem que ter. Se é ensino obrigatório, tem que ter vaga para todos. Segundo ponto, a questão da permanência. Não é só garantir a matrícula, o acesso, mas garantir a permanência, a frequência do aluno às aulas. E isso é responsabilidade da escola perceber se essa permanência está ocorrendo. Senão tem que acionar mecanismos jurídicos, né, ou públicos, que nem o Conselho Tutelar, ou subindo até para a Vara da Infância e da Juventude. O porquê da não permanência dessa criança ou desse adolescente, tá bom? Essa é a questão do acesso à permanência. Segundo princípio, a liberdade de aprender, ensinar e pesquisar. Então, o sentido da liberdade de aprender é ver uma perspectiva de ter a oportunidade de aprender outros tipos de aprendizagens, tá? Mas o grande importante é você perceber a liberdade de ensinar, quer dizer, o professor não é a liberdade de ensinar o que quer, é uma liberdade em escolher a metodologia mais apropriada àquele aluno, né? Aquele grupo de alunos, é perceber o perfil da turma, o perfil de cada aluno, e aí ele poder ter essa liberdade de buscar uma metodologia adequada, tá bom? E a liberdade de pesquisa está muito vinculado ao ensino superior também, não só ele, mas ao ensino superior, porque você vê uma perspectiva de as universidades são centros de pesquisa.
mestrados, doutorados, né? Eles garantem isso o pesquisador brasileiro. Tá? Isso é um princípio importante. Terceiro princípio da educação nacional é o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Como o país é enorme, é continental, então você não vai poder determinar que tipo de concepção pedagógica vai existir. Não. Então pode ser uma pluralidade de várias concepções pedagógicas. Cada região tem sua característica, cada sistema tem sua característica, então ela vai perceber qual concepção pedagógica que mais se alinha à sua necessidade. O artigo 206 também coloca um princípio a questão do piso salarial, que agora, por pouco tempo, no último plano nacional, se está se colocando isso, tá? Tem um piso nacional mínimo para todo o Brasil, né? O que minimamente o professor vai ganhar, tá? Por volta, agora, acho que de 1.600 a 1.700, tá? Não está passando muito disso. É mínimo, tem que ser pago por um professor, ao piso dele, né? Fora, cada governo tem seu plano de carreira. Outro princípio, o quinto, é a garantia do ensino público e privado. Está garantido, lógico, o ensino público, sem sombra de dúvida, porque é dever do Estado, mas também é garantido que qualquer um que queira abrir uma escola e respeite todas as obrigações para se abrir um estabelecimento privado de ensino, também tem liberdade para fazer isso, tá bom? A gratuidade do ensino público é gratuito, é público, então ele já é pago pelas pessoas a partir dos impostos que arrecada. Então não é concebível que seja cobrado algo. Tudo que é pedido dentro da escola é no sentido de doação, não a perspectiva de doação. E isso é uma coisa colocada de maneira bem clara, não obrigatória. E a garantia do padrão de qualidade. Essa garantia do padrão de qualidade vai estar vinculada àquele princípio que é a igualdade de acesso, matrícula garantida, permanência, e aí, estando todos e frequentes na escola, garantir uma educação com qualidade para todos eles, tá? E uma qualidade numa perspectiva da equidade, porque as crianças, adolescentes, propriamente os adultos que a escola retornam, aprendem de diversas maneiras, porque cada pessoa tem sua própria característica, tem seu próprio ritmo e tem seu próprio tempo para aprender. Tá? Então, vamos lá, estão todos na escola, então garantiu esse padrão de qualidade mínimo. Os índices, como o IDEB é um índice de desenvolvimento da educação básica, é uma perspectiva de perceber se a qualidade está sendo mantida, tá bom? Gestão democrática do ensino, tá? Então, a gestão democrática é aquela institucionalmente garantida nas escolas a partir do conselho de escola, ou conselho escolar, depende da região, mas o conselho de escola, que é formado pelos vários segmentos da escola, da comunidade escolar, que são a família, os alunos, os professores, os funcionários que atuam na escola e a equipe gestora. Então, cada segmento é representado, discutindo o que é importante para a escola, tá bom? Então, os órgãos colegiados que nós temos na escola que garantem a questão de uma gestão democrática do ensino, primeiro, o conselho de escola. Segundo, não hierarquicamente, só estou apontando, tá? O segundo é a Associação de Pais e Mestres, a famosa APM, que recebe as verbas federais ou do município e gasta a partir do que é decidido no conselho de escola, tá? O Grêmio Estudantil também é institucionalmente importante na perspectiva de uma gestão democrática. Hoje vem pegando muita força os conselhos de classe, né, que é onde se discute, não é só os professores, mas também os alunos podem participar junto com a família, porque os alunos também podem questionar os critérios avaliativos que os professores estão usando. A família pode questionar, né, que critérios avaliativos estão sendo utilizados para mensurar a aprendizagem dos alunos. Okay? A família pode questionar isso. E um último princípio é a valorização dos profissionais de educação. Valorização dos profissionais de educação não é no sentido de dinheiro, isso já está falando do piso salarial. Valorização dos profissionais de educação está vinculado à questão de uma formação continuada forte. Que quanto melhor preparados os professores, melhor formados eles serão, uma formação continuada, melhores serão suas aulas. E, consequentemente, também serão melhor a aprendizagem dos alunos. Tá? Então, a valorização do profissional está muito vinculada à sua formação, tá bom? Agora, a gente vai numa perspectiva, já que o edital ele já coloca algumas coisas específicas, tá? No que diz respeito justamente ao que existe dentro da Constituição. Então, primeiro,
No artigo 207 coloca que é uma autonomia didática científica das universidades. As universidades têm livre, elas podem se adequar e montar autonomamente sua maneira de ensinar e de pesquisar. Muito vinculado. Se é uma universidade que é numa região no interior do Brasil, lógico, ela pode estar vinculada à área da agricultura, por exemplo, ou à pecuária, ou alguma coisa vinculada à questão econômica da localidade. Uma universidade mais urbana, de repente, uma questão mais de engenharia ou de tecnologia, tá bom? Isso é o que o artigo 207 coloca. No artigo 208, fala do dever do Estado com a educação. Então, assim, a educação básica obrigatória no Brasil vai dos 4 aos 17 anos. Então, ela começa na educação infantil, no que o MEC chama, o MEC chama de pré-escola, dos 4 aos 5 anos e 11 meses, e a partir dos 6 anos, até por volta dos 14, é o ensino fundamental. E por fim, por volta dos 15 anos até os 17, é o ensino médio, tá? Então a gente vai ter a educação básica obrigatória dos 4 aos 17, dividido em 3 níveis, tá? A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A educação especial vai estar inclusa no ensino regular. Então os alunos da educação especial, que são os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, e os alunos que possuem altas habilidades e superdotação, eles têm garantida a matrícula deles nas classes irregulares. Vai depender da especificidade de cada aluno. Se houver uma necessidade de uma escola especial, seja pública ou seja privada, né, o sistema vai mas o que preconiza a Constituição é que eles têm que estar garantida a frequência deles, a matrícula e frequência deles na sala regular. A educação infantil vai do 0 aos 5, cuidado que isso é um tipo de pegadinha. A educação infantil é do 0 aos 5 anos. Porém, a parte obrigatória da educação infantil só se inicia aos 4 anos, que quando o MEC chama de pré-escola. Alguns sistemas de ensino já colocam Escola Municipal de Educação Infantil, não chama de pré-escola, tá bom? Mas a educação infantil no Brasil é 0 aos 5, mas a parte obrigatória da educação infantil é a partir dos 4, tá bom? Há uma perspectiva também de universalização do ensino médio e também do ensino superior, tá? Então há todo um aumento, porque não se percebe que aquele aluno que entra na educação infantil aos 4 anos, também tem esse fluxo tem que continuar no primeiro ano do ensino fundamental, e esse fluxo do ensino fundamental tem que seguir para o ensino médio, e desse naturalmente cada um seguir as suas opções no ensino superior. Essa é a obrigatoriedade da educação, essa é a chamada universalização do ensino, tá? Quanto à questão do EJA, a educação de jovens e adultos, ele vai garantido, na sua maior parte, óbvio, na questão do ensino noturno, tá bom? Pode haver o ensino noturno regular, atendendo a necessidade dos sistemas e do aluno. Mas normalmente aqueles alunos que não tiveram acesso ou abandonaram a escola na idade apropriada, eles podem retornar a estudar e fazer o ensino noturno, tudo bem? Isso é importante do EJA. No artigo 209, a garantia da iniciativa privada em abrir escolas, tudo bom? No artigo 210, fala aqui que são os conteúdos mínimos, conteúdos curriculares mínimos nacionais, tá? Então, que minimamente tem que ter língua portuguesa, tá? Isso é básico, tá bom? Nas comunidades indígenas tem que ser respeitado, além do ensino da língua portuguesa, mas tem que ser respeitado o ensino da língua materna e de processos próprios da aprendizagem daquela comunidade indígena, ok? E o ensino religioso na educação obrigatória brasileira, ela é facultativa. A não ser que seja uma escola privada, confessional, que católica ou evangélica ou espírita, não sei. Normalmente a católica sempre tem uma capela, uma igreja dentro da escola, e dentro da grade curricular eles colocam aula de religião. Religião na vertente daquela denominação, tá? Como a escola é laica, então ela pode ofertar o ensino religioso de maneira ecumênica, mas ele não vai obrigar ninguém a frequentar, tá? Por conta da laicidade, questão da religião, o Estado não se intromete, ele deixa livre, ok? No artigo 211 se coloca o regime de colaboração que vai existir na educação básica, que vai envolver a União, o governo federal, os estados, municípios e o Distrito Federal, tá bom? Os municípios
tem prioridade no ensino fundamental e na educação infantil. Quer dizer, eles têm prioridade de ofertar o ensino fundamental e garantir também a educação infantil. Os municípios. Então, ensino fundamental e educação infantil. Os estados e o Distrito Federal têm como prioridade o ensino fundamental e o médio. Percebe? Então, dos municípios, o ensino fundamental, entendido, pode ser fundamental 1, tá? Do 1º ao 5º ano, a educação infantil. Dos estados e o Distrito Federal, o ensino fundamental do 6º ao 9º ano, mais o ensino médio. Com prioridade ainda mais com foco no ensino médio, tá bom? Mas os estados e municípios têm se dividido muito nessa questão do ensino fundamental, garantindo, os municípios sempre estão muito mais focados ao 1º e 5º ano, e os estados pegam mais do 6º ao 9º ano, dependendo do tamanho do município. O Distrito Federal ele já tem que dar conta desses dois, ok? No artigo 212, ela fala assim, qual a porcentagem da aplicação da receita resultante dos impostos, tá bom? Então vamos lá, isso também é uma coisa que é óbvia, mas a gente precisa dizer o óbvio também, tá? Os estados, Distrito Federal e os municípios terão que investir no mínimo 25% dos impostos arrecadados. Estados, o Distrito Federal e os municípios investem no mínimo 25%. A União, que é o governo federal, tem que investir na educação no mínimo 18%. Então, por incrível que pareça, o governo federal, que é mais rico, ele investe menos em educação do que deveria investir. Estados e municípios e Distrito Federal têm que investir no mínimo 25%. Ok? Tá bom? Bem, no artigo 213, os recursos públicos podem ser subsidiados. Então, o que o governo... Quem pode receber verba não sendo escola pública? Escolas confessionais que tenham algum tipo de atividade assistencial, então pode receber, tem critérios para isso. As escolas comunitárias, imagine, tem uma fazenda, tem vários funcionários com famílias, a escola é longe, então eu posso fornecer o espaço, tá? Eu forneço o espaço, construo alguma coisa e falo, vai ser essa escola dos alunos da fazenda. Então é uma escola chamada comunitária. Então o governo vai entrar com um professor e vai garantir um repasse de recursos para se manter nesse prédio que não é público, ele é privado. E as escolas filantrópicas, aquelas que não têm fins lucrativos, então elas podem sim utilizar dos recursos públicos, tá bom? No artigo 214 a gente vai ter o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é um plano decenal, ele tem validade de 10 anos e ele coloca alguns pontos que têm que ser trabalhados com muita força. Isso a Constituição coloca, depois os planos nacionais de educação a cada 10 anos vão vendo outras perspectivas importantes também para o desenvolvimento da educação no Brasil. Do primeiro ponto essencial do Plano Nacional de Educação, primeiro, é a erradicação do analfabetismo. Né? Não pensar que uma pessoa pode ser um analfabeto funcional, quer dizer, ela passou por todo o sistema de ensino e mesmo assim ela tem déficits. Então, primeiro ponto é a erradicação do analfabetismo, no sentido de todos aprendam pelo menos a ler e escrever. Universalização do atendimento escolar, que tem se avançado muito nisso, praticamente está universalizado, com um problema muito maior no ensino médio do que no fundamental e na educação infantil. Segundo ponto de um plano nacional, tá? Terceiro ponto, a melhoria da qualidade de ensino. Seja garantido o acesso, a matrícula, a permanência, a frequência, então garantir também a qualidade desse ensino. Também garantir uma formação para o trabalho, essa é uma perspectiva de você também ter importância para as escolas técnicas, que elas têm que existir, para formar também trabalhadores de nível médio. Isso é importante também para o desenvolvimento do país, não só engenheiros, médicos, não, mas também pessoas de nível médio que também alavancam a economia. Um quinto ponto é a promoção humanística, científica e tecnológica do país. Então, a promoção humanística seria justamente essa questão da implementação progressiva da educação integral. Segundo ponto é apoiar todas as pesquisas na área científica e tecnológica, porque isso é um avanço para o país, não depender de tecnologia estrangeira. Um sexto ponto importante do Plano Nacional de Educação é o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, como proporção do PIB, do Produto Interno Bruto. Então, essa perspectiva de pelo menos 3%, 5% do Produto Interno Bruto de um país seja destinado para a educação. Então, o que é o Produto Interno Bruto? É toda a riqueza que um país produz.
A partir da sua forma econômica. Então é uma forma dessa riqueza, ela também se reverter em benefício para a população, numa das questões que é a área da educação. Tudo bem? Tá? Bom, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão assegurar no financiamento da educação básica a melhoria da qualidade de ensino de forma a garantir padrão mínimo definido nacionalmente. Hoje nós temos um padrão de aprendizagem, que é uma escala do SAEB, que é um sistema de avaliação da educação básica, que tem a Prova Brasil. Então a Prova Brasil, ela vai gerar uma nota, que é um índice, que é o IDEB, numa escala de 0 a 10. Nessa escala de 0 a 10, esse índice vai estar vinculado à questão das aprendizagem dos alunos, que conseguiram, né, da escola responder essa avaliação, mais fluxo, permanência, evasão, retenção, tudo isso forma o índice da escola, o IDEB da escola. Esse é o que nós temos como padrão hoje, tudo bem? Tá? Então, uma coisa que a gente precisa estar atento é que a LDB, que a gente vai ver agora, ela está vinculada a isso, tudo bem? Então, vamos lá fechar esse primeiro bloco, que é a questão da Constituição Federal, e eu já vou abrir o outro, que é da LDB, tá bom? Então você anota, faz todos os seus questionamentos, e aí a gente vai conversando, beleza? Fechou.